Salve, salve galerinha do YouTube! Olá, tudo bem? Eu sou o professor de Biologia, professor Tânio, e hoje voltamos para comentar a prova do Enem de 2016. A prova de Ciências da Natureza, prova amarela, beleza? Então me acompanhe aí para você ficar sabendo, né, como foi o seu desempenho, ou como vai ser o seu desempenho. Gente, o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, em 2016 contou com 12 milhões de inscrições, 9 milhões compareceram, 3 milhões de abstinência. Portanto, é, é, uma, é um dado bem expressivo, é isso? Questão 48, então é isso aí, vamos para a questão 48 do Enem 2016, questão que fala sobre botânica, né? Vamos dar uma olhada aí. A vegetação apresenta adaptações ao ambiente como plantas arbóreas e arbustivas, com raízes que se expandem horizontalmente, permitindo forte ancoragem no substrato lamacento. Além disso, raízes que se expandem verticalmente por causa da baixa oxigenação do substrato, folhas que têm uma glândula para eliminar o excesso de sais e folhas que podem apresentar cutícula espessa para reduzir a perda de água por evaporação. As características descritas agora, né, referem-se a plantas adaptadas ao bioma. Que bioma é esse? Beleza, que bioma seria esse, galerinha? Então vamos dar uma olhada aqui. Letra A, seria o cerrado? B, pampa? C, o pantanal? D, o manguezal? Ou a letra E, a mata dos cocais? Ora, então galerinha, qual é o bioma caracterizado pelo solo com baixa oxigenação, na qual as raízes apresentam o pneumatóforo para a captação de gás e oxigênio e por estar localizado em regiões costeiras a salinidade da água exige uma vegetação combinando essas características, né, nas folhas para eliminação do excesso de sais, só pode ser um bioma. Que bioma seria esse? Ora, pneumatóforo, glândulas para eliminação de sal, esse daí é o manguezal, beleza? Então manda essa, seria a resposta da questão letra D, beleza? Vamos ver agora a questão 50 do Enem 2016, beleza? Bom, os ecossistemas degradados por intensa atividade agrícola apresentam geralmente diminuição de sua diversidade e perda de sua estabilidade. Neste contexto, o uso integrado de árvores aos sistemas agrícolas, sistemas agroflorestais, pode cumprir um papel inovador na busca, ao buscar a aceleração do processo e, ao mesmo tempo, uma produção escalonada da vida. Para explicar essa e outras, essa é uma estratégia de conciliação entre recuperação ambiental e produção agrícola. Pois, vamos lá. Letra A. Substitui gradativamente as espécies cultiváveis por espécies arbóreas. Letra B. Intensifica a fertilização do solo com o uso de técnicas apropriadas e biocidas. Letra C. Promove maior diversidade da vida no solo com o aumento da matéria orgânica. Letra D. Favorece a dispersão de sementes cultivadas pela fauna residente nas áreas florestais. Ou letra E. Cria condições para o estabelecimento de espécies pioneiras com a diminuição da insolação sobre o solo. Então vamos à resolução. Gente, primeiro, os primeiros sistemas agroflorestais, eles fazem uso integrado de árvores ao sistema agrícola. Então, essa é uma estratégia de conciliação entre recuperação e produção agrícola, né? Porque, de um lado, vai promover maior diversidade da vida pela ação dos decompositores, que atacam folhas e frutos, e outros materiais que se desprendem das árvores. E, por outro lado, a ação dos decompositores enriquece o solo com nutrientes. Então, nesse caso, a resposta correta é a letra C, beleza? Vamos falar um pouquinho agora, vamos para a questão 52 do Enem 2016. Salve, salve, galerinha! Vamos ver o que diz a questão 52.
Bom, um pesquisador investigou o papel da predação por peixe na diversidade e tamanho das presas com possível controle de populações de espécies exóticas em costões rochosos. No experimento, colocou uma tela sobre a comunidade, impedindo o acesso dos peixes aos alimentos, e comparou o resultado com uma área adjacente na qual os peixes tinham acesso livre. O quadro que nós vamos analisar aqui dessa questão, ele apresenta os resultados encontrados. Bom, após 15 dias de experimento. Então vamos dar uma olhadinha aí. Ao analisar o quadro, na área com tela, a densidade de indivíduo por metro quadrado foi de 100 indivíduos por metro quadrado e o tamanho médio dos indivíduos era de 15 centímetros. Já na área sem tela, a densidade dos indivíduos por metro quadrado era de 110 e o tamanho médio dos indivíduos em centímetro era 18. Um outro animal, nesse caso agora um animal, a craca, na área com tela, na densidade de 300 indivíduos por metro quadrado e o tamanho médio de 2 centímetros. A craca, na área sem tela, a densidade era de 150 indivíduos por metro quadrado e o tamanho médio de 1,5 centímetros. Os mexilhões, na área com tela, 380 indivíduos por metro quadrado e o tamanho de 3 centímetros. Na área sem tela, 200 indivíduos por metro quadrado e o tamanho médio de 6 centímetros. A assídia, na área com tela, 55 por metro quadrado e o tamanho médio na área com tela era de 4 centímetros. Já na área sem tela, as assídias apresentaram com 58 indivíduos por metro quadrado e o tamanho médio de 3,8 centímetros. Bom, está aí na tabela. Analisando essa tabelinha, o pesquisador concluiu corretamente que os peixes controlam a densidade dos ou das. Primeiro, das algas, estimulando o seu crescimento. Na letra B, das cracas, predando especialmente em animais pequenos. Na letra C, dos mexilhões, predando especialmente em animais pequenos. D, de 4 espécies testadas, predando indivíduos pequenos. E letra E, da assídia, apesar de não representarem os menores organismos. E aí, o que é que você me diz dessa questão? Essa é aquela clássica questão do Enem em que a resposta está na própria questão. Né? Nesse caso, é análise de tabela. Então, uma competência que eu preciso, enquanto aluno da educação básica, já trazer para o dia de avaliação. Ou seja, capacidade de análise de tabela. Deixa claro na tabela que os peixes têm uma preferência alimentar por mexilhões de tamanhos menores, uma vez que na área sem tela a densidade diminuiu, o tamanho médio dos indivíduos aumentou. Portanto, partindo desta observação, podemos dizer, sem medo de errar, que a resposta correta é a letra C. Salve, salve galerinha! Vamos falar agora sobre a questão 53, Enem 2016. Percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar, o carbono, elemento essencial e majoritário na matéria orgânica que compõe os indivíduos, ora se encontra em sua forma inorgânica, ora se encontra em sua forma orgânica, em uma cadeia alimentar composta por fitoplâncton, zooplâncton, moluscos, crustáceos e peixes, ocorre a transmissão desse elemento de forma inorgânica para a orgânica. Em qual grupo de organismos ocorre essa transição da forma inorgânica para orgânica? Letra A, fitoplâncton. Letra B, zooplâncton. Letra C, moluscos. Letra D, crustáceos. Ou letra E, peixes. E aí, onde é que você acha que ocorre essa transmissão? A transição de carbono inorgânico, CO2, para a forma orgânica, C6H12O6, que é a glicose, ocorre no fenômeno chamado fotossíntese, um processo este executado pelos organismos autotróficos, os produtores da cadeia alimentar. Estes são representados nessa cadeia em questão pelo fitoplâncton. Ou seja, em qual grupo de organismos ocorre a transição? Resposta, letra A, fitoplâncton. Beleza? Essa foi de graça. Questão 55, Enem 2016. A questão 55 é sobre bioquímica. Atenção, conteúdo de primeiro ano. Vamos à questão. As proteínas de uma célula eucariótica
possui em peptídeos sinais que são sequências de aminoácidos responsáveis pelo seu endereçamento para as diferentes organelas de acordo com suas funções. Então, um pesquisador ele desenvolveu uma nanopartícula capaz de carregar proteínas para dentro de tipos celulares específicos. Agora, ele quer saber se uma nanopartícula carrega com uma proteína bloqueadora do ciclo de Krebs in vitro, é capaz de exercer sua atividade em uma célula cancerosa, podendo cortar o aporte energético e destruir sua célula. Ao escolher essa proteína bloqueadora para carregar as nanopartículas, o pesquisador deve levar em conta um peptídeo sinal de endereçamento para qual organela. Se ele quer cortar a parte energética, seria a letra A, o núcleo, letra B, a mitocôndria, letra C, o peroxissomo, D, o complexo golgiense, ou a letra E, o retículo endoplasmático. Questão de primeiro ano, citologia. Gente, para atuar no ciclo de Krebs, todo mundo sabe que estas partículas deverá conter um peptídeo sinal para a mitocôndria. Lembrem, a mitocôndria é a organela onde o ciclo ocorre, mais especificamente na matriz mitocondrial. Portanto, é a letra B, B de bola. Questão 56 é de 2016, uma questão de biofísica. Vamos dar uma olhadinha nessa questão aí, bem interessante. O morcego emite pulsos de curta duração de ondas ultrassônicas, os quais voltam na sua forma de eco após atingir objetos no ambiente, trazendo informações a respeito de suas dimensões, suas localizações e dos seus possíveis movimentos. Isso se dá em uma razão da sensibilidade do morcego em detectar o tempo gasto para os ecos voltarem bem, como das pequenas variações das frequências e nas intensidades dos pulsos ultrassônicos. Gente, essas características lhes permitem caçar pequenas presas, mesmo quando estão em movimento em relação a si. Considere uma situação unidimensional em que uma mariposa se afasta em movimento retilíneo e uniforme de um morcego em repouso. A distância e velocidade da mariposa na situação descrita seriam detectadas pelo sistema do morcego. Por quais alterações das características do pulso ultrassônico? Questãozinha aí para refletir. Vamos ver, letra A, a intensidade diminui, a intensidade é diminuída, o tempo de retorno é aumentado e a frequência percebida diminuída. Na letra B, intensidade aumentada, tempo de retorno diminuído e a frequência percebida diminuída. Ou letra C, intensidade diminuída, o tempo de retorno diminuído e a frequência percebida aumentada. Na letra D, intensidade diminuída, tempo de retorno aumentado e a frequência percebida aumentada. Ou seria a letra E, intensidade aumentada, o tempo de retorno aumentado e a frequência percebida aumentada. Ok, vamos à resolução então. Gente, à medida que a mariposa se distancia do morcego, no caso em repouso, morcego em repouso, a intensidade dos ecos percebido por este animal, morcego, né, fruto da reflexão dos ultrassons na mariposa, essa intensidade diminui. Portanto, o intervalo de tempo de retorno desse eco, por sua vez, aumenta em decorrência da distância crescente percorrida pelas ondas. Entretanto, a frequência recebida pelo morcego é menor que a frequência do ultrassom emitida. Isso ocorre devido ao efeito Doppler. Portanto, a resposta seria letra A de amor. Beleza?